Olá, irmãos! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Ministério Diaconal. Nós seguimos aqui para a nossa terceira aula, onde o tema de nossa aula de hoje será Tornando-se Diácono. Você sabe como alguém se torna diácono numa igreja batista? Eu quero aqui destacar duas formas em que hoje tem sido feita a eleição para o diaconato. A primeira delas, o ministério diaconal, diante da demanda, da necessidade que ele percebe, do preenchimento de uma vaga, ele, em concordância com o pastor, e às vezes não, ele encaminha para a igreja a sugestão de um nome ou de nomes para assumirem o diaconato da igreja local. Esses nomes são apontados, mas nem sempre apontados observando as qualificações bíblicas. Às vezes eles chegam à igreja porque a pessoa indicada tem uma amizade com o diácono fulano de tal ou com o diácono beltrano. Então, por esse motivo, ele é indicado. E muitas vezes a indicação se dá como um prêmio ou até mesmo um afago, né, para determinada pessoa que está chegando na igreja e ela tem uma ascensão pública, uma ascensão no mundo. Então é importante ela receber um cargo na igreja e ela vai ficar contente, feliz diante daquela investidura. São formas equivocadas em alguns momentos na escolha do diaconato. Apesar de passar pelo ministério diaconal, às vezes ter o acordo do pastor da igreja ou dos pastores da igreja, ainda que passe pela assembleia da igreja, nem sempre uma assembleia bem representada, muitas vezes com um grupo pequeno de irmãos que escolhem aquele que vai ser o futuro diácono deles. O candidato passa por um período de avaliação, em alguns momentos não há esse período de avaliação, vai direto para a eleição e assim surge um diácono na vida da igreja. Mas não é só esse, não existe apenas esse modelo. Existem outros, claro, mas um outro modelo que me faz aqui pensar, né, e destacar para os irmãos é quando a eleição do diaconato acontece no calor das emoções. A pauta do dia só é conhecida pela igreja no dia da assembleia. E mesmo que carregue consigo uma decisão importantíssima, que é a decisão de escolher o seu futuro diácono. Não há nomes já pré-estabelecidos, que foram estudados, averiguados, confirmados. Não. Se dá ali no calor das emoções daquele instante. Quem está ali? Um deles vai ser diácono, ou mais de um, conforme a necessidade de se preencher as vagas que estão ali à disposição. Então a igreja começa o processo de indicação. Indico fulano, indico beltrano, indico ciclano, e às vezes com relutância as pessoas dizem que não, declinam, a coisa começa a ficar pesada, então o pastor começa a usar da sua autoridade de forma abusiva, chamando para o lado emocional, as pessoas ficam constrangidas, até que um fulano aceita, o outro também, porque são crentes fiéis e querem servir a igreja e não querem deixar a igreja em uma situação difícil. Mas nenhum deles sabia exatamente para que servia o diácono. Talvez a figura que eles têm do diácono seja aquele que distribui a ceia, aquele que ora depois da dedicação dos dízimos e ofertas, ou aquele que põe os adolescentes para dentro do culto, ou simplesmente aquele que monta as cestas básicas para entregar para as famílias carentes da igreja. Só que ele não sabe as qualificações bíblicas necessárias para o exercício do diaconato. Meus irmãos, é temerário quando nós escolhemos pessoas para o diaconato
sem antes averiguar se elas têm as credenciais necessárias para assumir tão importante função na vida da igreja. É temerário quando eu escolho alguém mais pelo seu currículo no mundo secular do que propriamente por sua convicção de fé e caráter de vida. É temerário quando eu escolho alguém para o diaconato simplesmente porque ele é meu camarada e porque ele está fazendo lobby junto ao pastor ou ao ministério diaconal para assumir determinada função, porque isso vai colocar ele numa situação de protagonismo na vida da igreja. E ele quer esse protagonismo, ele quer essa projeção por algum motivo pessoal. É complicadíssimo, porque geralmente o final dessa história será triste na vida da igreja. São apenas exemplos. Com certeza existem inúmeras situações que acontecem numa eleição de diaconato. Assim como acontecem numa eleição para pastor. Muitos motivos, muitas ideias concorrentes que às vezes não encontram nenhuma base bíblica. E o que nós queremos aqui, meus irmãos, nesta aula de hoje, é trabalhar com cada um de vocês como se deve dar o processo de escolha de um diácono numa igreja batista. Desde a sondagem, a verificação se a pessoa tem as qualificações necessárias, o perfil do diácono, traçarmos qual deve ser o perfil do diácono de nossa igreja. Ele tem que ser assim, assim, assado. Mas esse perfil não de forma mundana, mas bíblica. O que a Bíblia diz? É o que nós queremos ter. De tal modo que, desde o processo de sondagem, seleção, indicação, avaliação, até chegar à ordenação, aconteça de acordo com os princípios da palavra de Deus. Porque fazendo assim, meus irmãos, a chance de acertarmos é muito maior do que de errarmos. Porque somos falhos. Ainda que façamos tudo de forma correta, podemos ser surpreendidos. Mas, quando nós fazemos errado e queremos que dê certo, aí é um abusar da graça de Deus. O que importa é, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, então é assim que eu tenho que fazer. Posso errar? Posso errar. Posso ter escolhido errado? Posso ter escolhido errado. Mas, quando está bem esclarecido o papel do diácono, quando está bem claro para todos as expectativas que temos em relação ao diaconato, fica mais fácil para todo mundo. O problema é quando a gente escolhe alguém sem dar a essa pessoa clareza sobre o que nós esperamos dela. E ela então pode sofrer muito com isso, ou ela pode acabar se tornando uma pedra de tropeço na vida da igreja. Porque das duas, uma. Ou ela fica muito vaidosa porque chegou ao ministério diaconal, ou ela fica muito deprimida porque ela está num lugar que ela não queria estar, ela é serva, ela é fiel, mas ela não está pronta para aquela função. Porque se exige dela, o que se exige dela é ser uma liderança de acordo com o Novo Testamento. E às vezes pode acontecer dessa pessoa não ter ainda a maturidade para isso. E nós queimamos a vida de um irmão porque escolhemos não usando os critérios bíblicos, mas critérios que são extra-bíblicos. Nós queremos hoje, meus irmãos, aqui trazer orientações sobre como um crente se torna diácono numa igreja batista. As bases para a seleção. Quais são as bases para a seleção ao ministério diaconal? Primeiramente, é importante que aqui saibamos, irmãos, que
o membro da igreja, não é ele que escolhe ser diácono. Essa é uma prerrogativa da igreja. Alguém pode um dia dizer, eu sou um pregador, e sair por aí pregando. Hoje em dia tem gente que se auto-intitula profeta, e sai por aí profetizando. Mas ninguém pode se auto-intitular diácono, assim como não deveria se auto-intitular pastor. Mas acontece. Acontece a revelia da igreja. Mas o processo de seleção ao diaconato acontece pela igreja. É a igreja que escolhe, é a igreja que seleciona conforme a necessidade. A igreja não pode jamais ficar sendo pressionada, o pastor sendo pressionado, o ministério diaconal sendo pressionado por A ou B que deseja, aspira chegar ao diaconato. Mas por que motivo ele aspira chegar ao diaconato? Se ele tem um perfil, se ele atende os critérios, com certeza a igreja vai observar. Porque antes de ser diácono, ele tem que ser ele apresentará uma condição de um membro ativo, disposto para o serviço, uma pessoa atenta às necessidades, uma pessoa que realmente mostra as qualificações bíblicas no seu cotidiano da vida. Então, meus irmãos, apenas será um diácono numa igreja aquele que receber o convite por parte desta igreja para o exercício do diaconato. Tanto é, isso é importante, que você pode ser diácono aqui, numa igreja, e seguindo para uma outra comunidade, lá não ser reconhecido como diácono. Porque aqui a comunidade onde você está, ela viu em você um diácono e ela convidou você para o exercício do diaconato. Mas uma vez que você sai desta comunidade e segue para uma outra comunidade, se aquela comunidade não vê em você um diácono, ou se aquela comunidade compreender que ela não tem necessidade de mais um diácono, ela pode simplesmente não conduzir você ao diaconato. O mesmo acontece com pastores. Hoje você pode ser pastor de uma igreja. Amanhã você sai desta igreja e segue para uma outra comunidade. Não necessariamente para ser pastor desta comunidade, mas simplesmente para ser membro desta comunidade. Para que você seja considerado pastor desta comunidade, seja como presidente, seja um pastor auxiliar, tem que haver um convite desta comunidade para o exercício de algum ministério específico. Do contrário, você é um membro, apenas um membro, mesmo que carregue o título de pastor, mas é um membro daquela comunidade, com todos os direitos e deveres de um membro de uma igreja batista. É fundamental que tenhamos essa clareza de forma que não venhamos a ter expectativas equivocadas. Né? Para o exercício do diaconato, o que se requer? As qualidades bíblicas que nós aqui destacamos em nossa aula passada. Qualidades espirituais, qualidades éticas e mais, ter tempo para o exercício da função. Porque de nada adianta ter o nome diácono se não tem tempo para o exercício da função, quando se tem as condições para o exercício da função, mas você nunca tem tempo para aquela função. Robert Neylon, no livro que ele escreve sobre o diácono na Bíblia, ele lista para nós quais deveriam ser as bases para a seleção para o ministério diaconal. E eu quero aqui tratar de cada uma dessas bases. Ele apresenta 3. A primeira delas é vasculhando os membros da igreja. Como que nós chegamos aos nomes dos candidatos que apresentaremos à igreja para o ministério diaconal? Primeiro ponto, vasculhe
no rol de membros da igreja. É importante que você tenha o rol de membros atualizado da igreja e avalie nome por nome, diante do perfil que já temos claro. O perfil de tempo, as qualificações espirituais, as qualificações morais. Diante disso, quem pode ser um potencial diácono? Qual o membro da igreja que tem aponta as características que se exige do diaconato? A escolha de um diácono, ela não pode nunca, jamais acontecer porque fulano tem bom trânsito com a liderança da igreja. Fulano, ele tem uma relação de amizade, ele é cunhado, cunhada, primo, prima, irmão, irmã, seja lá o que for, do fulano de tal que é presidente do diaconato. Tudo deve acontecer por critérios bíblicos. O que a Bíblia diz? Vamos avaliar nome por nome. De A a Z, temos aqui nomes de potenciais candidatos ao diaconato? São esses que seguirão para a próxima etapa de seleção, que é a escolha da congregação. Nós primeiro averiguamos entre o rol de membros e depois levamos à apreciação da congregação, porque o diácono é escolhido pela igreja. Se a escolha for boa, muito bom para a igreja. Se a escolha for ruim, a responsabilidade é da igreja. Numa igreja batista, num governo congregacional, é importante que sempre saibamos disso. Muitas vezes vemos nas igrejas batistas, sou membro de uma igreja batista desde 1992. E fui participante de liderança denominacional. Participei desde jovem de lideranças da denominação, tendo contato com outras igrejas batistas da minha região. E sempre vi as pessoas, quando as coisas dão errado, a colocarem a culpa no pastor ou nos diáconos. Mas a responsabilidade é da igreja. Se ela escolheu mal, se ela não verificou, acompanhou, deixou a coisa acontecer de forma frouxa, no final das contas, ela é responsável e ela que paga o preço. Às vezes com uma cisão da igreja e tantos outros problemas que acontecem na vida das comunidades. A escolha é prerrogativa da congregação. Uma vez que os nomes chegam, os candidatos devidamente avaliados, seu perfil se enquadra no que a Bíblia diz, a igreja então passa a apreciar nome por nome, daqueles que são candidatos, porque ainda precisam passar por um período de avaliação, mas a igreja permite que eles passem por um período de avaliação de 2, 3, 4, 5, 6 meses, vai de acordo com a igreja. E após então serem avaliados, os nomes retornam para a Assembleia e a Assembleia então define se eles serão eleitos ou não. Porque pode acontecer de os diáconos terem um perfil, o perfil foi visto de acordo com a Bíblia, mas na hora da prática diaconal, alguns viram que não era aquilo que eles queriam, ou a igreja viu que eles não tinham a condição para o exercício da função. Então a igreja, ela define quem seguirá eleito ou não. Por isso que nunca é bom nós escolhermos, precisamos de 5 diáconos, então vamos escolher aqui 5 candidatos. Porque você está apostando todas as suas fichas naqueles 5, então se der errado, pronto. É melhor então ter um grupo maior, porque pode haver perdas
no trajeto entre a escolha do candidato até a sua eleição. Em todo tempo, o que importa é que a igreja, os diáconos atuais, os pastores, todos sejam claros. Esse é um problema que às vezes acontece e cria expectativas erradas. Nós precisamos ser claros do que nós esperamos do diácono. E os diáconos e futuros candidatos ao diaconato devem ser claros no que eles podem entregar à igreja. E a igreja então avalia. Tem as condições morais, espirituais, e eles propõem entregar isso. Não, é o que nós queremos. E assim cria-se um relacionamento promissor, um relacionamento saudável que haverá de gerar muitos frutos na vida da igreja. O que não pode é criarmos expectativas muito grandes sobre um ministro, diácono, pastor, e depois nós ficarmos frustrados porque não era aquilo que nós esperávamos. Mas foi aquele o combinado? Ou você queria algo mais do diácono? Tem que ser claro. O jogo tem que ser claro, tem que ser limpo, as expectativas têm que ser colocadas à mesa. Nós queremos uma pessoa para isso, isso e isso. Você pode dar essa entrega para a igreja? Eu posso. Então vamos seguir em frente. E tudo isso, a gente está falando aqui sobre as bases para a seleção ao ministério diaconal. Tudo isso tem que acontecer num ambiente de oração. É a Bíblia, de um lado, para ver o critério, o perfil, e a oração, onde nós oramos, pedimos à igreja para que esteja em oração, porque em breve, estaremos escolhendo candidatos para o diaconato, para a função diaconal. Isso enobrece a função, meus irmãos. Da mesma forma como igrejas, quando vão escolher um pastor, deveria ser assim. Hoje em dia, apresenta-se currículo, Apresenta-se currículo, parece que é entrevista de emprego. Mas o correto, numa igreja que deseja um pastor, ela se põe a orar. Alguns chegam a jejuar, porque eles querem fazer uma boa escolha. Porque, meus irmãos, entendam, jejum é bíblico. Jesus não disse que nós não deveríamos jejuar. Jesus disse, quando jejuarem, para de fazer cara de vítima. Para de fazer cara de cansaço. Tanto é que na comissão de Paulo e Barnabé para o ministério, para missões, se deu num ambiente de oração e jejum. Então, um diaconato, um pastor, ele deve ser escolhido dentro de um contexto, de um ambiente de oração, onde as pessoas se põem a orar na dependência de Deus, querendo acertar, porque nosso desejo é esse. Nós queremos acertar, então nós oramos a Deus, nós pensamos nos nomes e apresentamos à igreja. Tudo isso acontece não no calor das emoções. Tudo isso acontece de forma pensada, planejada, querendo que o melhor venha a ser experimentado pela vida da comunidade. Essas seriam as bases para a seleção ao ministério diaconal. Nós veremos a seguir os métodos dessa seleção. Métodos de seleção para o ministério diaconal. São inúmeros os métodos de seleção para o ministério diaconal. Eles trazem consigo pontos positivos e pontos negativos. Segundo Robert Naylor, em seu livro O Diácono na Bíblia, ele destaca 4 métodos de seleção para os candidatos ao ministério diaconal. O primeiro deles é a indicação pelos próprios diáconos, ou seja, os diáconos atuais, eles tratam de indicar aqueles que serão os futuros diáconos da igreja, ou melhor, aqueles que irão se somar a eles
no exercício do ministério diaconal da igreja. Essa forma de indicação, os diáconos trazem para si o senso de responsabilidade que é prerrogativa deles indicar os nomes dos seus pares que haverão de se reunir a eles no ministério diaconal da igreja. Eles não abrem mão disso. O sucesso nesse método, que deve ser bastante aqui refletido, ele fica a refém do ministério diaconal. Se o ministério diaconal for um grupo consciente, maduro, bíblico, a escolha vai ser uma escolha boa, esperamos. Mas, e se esse ministério diaconal não estiver caminhando em concordância com a Bíblia, mas estiver caminhando em concordância com modelos extra-bíblicos? A eleição do diaconato ficará comprometida e, por conseguinte, o futuro da igreja. É nesse tempo, meus irmãos, que nós acompanhamos o que já historicamente aconteceu na Igreja Batista, diáconos acharem ser donos da igreja. E eles então colocarem como seus sucessores aqueles que haverão de fazer o que eles querem que a igreja faça. E aí, meus irmãos, não pensem que Deus vai estar nessa história abençoando. O futuro da igreja pode até mesmo ser fechar as suas portas por conta destes homens ou mulheres que querem deter o poder de forma perpétua, colocando até mesmo na função diaconal pessoas da sua família, ou colocando amigos, ou colocando pessoas que sejam fracas, lideranças fracas, com as quais eles possam controlar. É muito importante que entendamos que uma decisão de tamanha envergadura não possa ficar com um grupo seleto de pessoas. Por mais competente que esse grupo seja, que eu coloquei aqui questões negativas, mas podemos ter um diaconato muito competente, muito bíblico, muito realmente servo. No entanto, é passível de erro. E colocar o método de seleção a cargo do diaconato, e tão somente do diaconato, é algo, meus irmãos, que caminha na contramão da história da Igreja Batista. Porque temos como governo o governo congregacional, onde a palavra final não é do diácono, a palavra final não é do pastor, a palavra final é da igreja, que é fiel à palavra de Deus. Então, a igreja que está atenta ao que a Bíblia diz, que está fechada com as suas doutrinas, não abre mão das suas doutrinas, da sua declaração doutrinária, ela então toma a decisão, a melhor decisão. E aqui, meus irmãos, a decisão de eleger um diácono não pode ser comparada à decisão de pintar a igreja de azul ou verde. Estamos aqui diante de uma decisão do futuro da liderança local, né, que haverá de cumprir o seu ministério conforme prescreve o Novo Testamento. Então, a indicação feita por diáconos é um método de seleção, mas que requer muitos cuidados. Eu não seguiria por esse método. Uma outra forma de se selecionar os futuros diáconos é através da indicação do pastor. Nesse método de seleção, os futuros diáconos são indicados pelo pastor da igreja ou pelos pastores da igreja, né, que pode haver ali um colegiado. E aí o pastor ou o colegiado de pastores, eles dizem que é prerrogativa deles escolherem os diáconos, visto que
estes haverão de dividir o peso de governo da igreja. Então, eles querem pessoas de confiança ao seu lado. No entanto, meus irmãos, vemos nesse método de seleção que ele também fere o princípio batista. Porque o governo é da igreja. Os pastores são servos dos servos. A igreja deve ter um comportamento de servo e o pastor é servo dos servos, ou os pastores. Então, pensando desta forma, se é errado, na minha visão, a prerrogativa da seleção ser dos diáconos, é de igual modo equivocado a prerrogativa de seleção dos candidatos ser feita pelo pastor. É claro, meus irmãos, que num processo de seleção é importante ouvirmos os diáconos. É importante ouvirmos o pastor ou os pastores. Na multidão dos conselhos, já dizia Salomão, há sabedoria. No entanto, a palavra final não é do pastor e nem dos diáconos, é da igreja. E nessa palavra final, se a igreja for bíblica, ela vai ter motivos de se alegrar. Se a igreja ela não for bíblica em suas decisões, ela cedo ou tarde haverá de sentir um gosto amargo de suas decisões. Porque você pode fazer o que bem entende, mas depois você tem que arcar com as consequências das suas decisões. Sua decisão foi bíblica? Arque com as consequências da sua decisão bíblica. Suas decisões foram extra-bíblicas? Arque com as consequências das suas decisões extra-bíblicas. Então, um diácono deve ser escolhido não por questões de afinidade com o pastor. Muitos pastores querem ter a prerrogativa de escolher o diácono por uma questão de afinidade. Eu gosto do fulano, ele me ajuda muito, eu quero que ele seja meu diácono. Já vimos em aula passada que diácono não é comandado do pastor. Diácono é um parceiro. Diácono trabalha em parceria com o pastor. Então, pensar no diácono como alguém que tem uma afinidade com o pastor, é amigo, camarada do pastor, não. O pastor tem que estar aberto a criar novos relacionamentos na igreja. Ele tem que ter pessoas, o máximo de pessoas. As portas do gabinete pastoral não podem estar fechadas para A ou B. Elas devem estar abertas para todas as pessoas. E as pessoas devem entender que o pastor está ali para servir e a sua porta do gabinete está aberta para todos. Do contrário, criaremos novamente aquela separação entre o sagrado e o profano, né? Entre o clero e o leigo. E sabemos que isso nós levantamos uma bandeira contra esse modelo na Reforma Protestante, dizendo que o sacerdócio é universal. Uma outra forma de selecionar os futuros diáconos é através de uma comissão indicadora. Nesse método de seleção, a igreja, em assembleia, forma uma comissão de indicação. Essa comissão pode ser temporária ou permanente, e cabe a essa comissão de indicação que ela, na verdade, ela é composta por pessoas das mais diversas áreas da igreja, de forma que ela tem um poder, uma amplitude de conhecimento da comunidade, e aí cabe a essa comissão averiguar, nome por nome, no rol de membros da igreja, quem é apto diante do perfil que foi aqui apresentado pela liderança. O perfil bíblico, o que nós esperamos de um diácono. É isso, isso e isso. E aí cabe a essa comissão indicadora buscar no rol de membros esses potenciais nomes para serem apreciados pela igreja. Então, o processo vai demorar um pouquinho. Sim, vai demorar. Mas isso é zelo, é cuidado, para que as decisões sejam decisões bem fundamentadas. Então, o processo começaria com a igreja elegendo uma comissão, dando a ela, então,
um tempo para trabalho, e nesse tempo de trabalho a comissão ela vai averiguando os nomes e na próxima assembleia ela apresenta os nomes dos candidatos que devem ali ser objeto de discussão no grupo, na assembleia, no plenário. E aí podemos então colocar sempre nomes a mais, tá? Sabendo que poderemos ter perdas durante o processo de avaliação, de tal modo que, após avaliados, sejam apresentados à igreja e a igreja elege quem ela define para o exercício do diaconato. Meus irmãos, esse método, ele é perfeito? Não, ele traz consigo falhas, mas dentre os métodos, esse aqui eu julgo ser o melhor. Eu julgo ser o melhor método porque ele tem a maior participação. Ele vai ter a palavra dos diáconos atuais, ele vai ter a palavra dos pastores ou pastor da igreja, ele terá a visão de uma comissão que vai trabalhar focada em ver os nomes na lista de rol de membros da igreja, vai apresentar a igreja vai discutir o assunto, a igreja vai poder ponderar, e aí sim eu acho que as decisões serão decisões de uma qualidade muito maior do que, por exemplo, quando a indicação acontece de forma direta pela congregação. Aquele episódio que eu coloquei, inicial, a igreja se reúne, ninguém sabe o que ia acontecer, aí de repente o pastor apresenta a pauta, e na pauta do dia há a eleição dos diáconos da igreja. Pronto. E aí vai começar, quem indica um nome, começa aquele processo de indicação, com declinação, até que surge um nome aqui, outro ali, outro acolá, e a igreja laça aqueles nomes e pronto. Já diz, vocês são os nossos futuros diáconos. Isso, meus irmãos, é fazer o errado querendo que dê certo. Deus, às vezes, age com graça, mas é preciso que a gente não abuse da graça. Esse método, ele é um método que está fadado ao fracasso. É importante que o método de seleção chegue, por fim, à igreja, porque a responsabilidade é da igreja, mas ele passe por etapas preliminares para que a igreja, quando votar, quando discutir a matéria, ela tenha estudos, ela tenha ali pessoas que pensaram, pessoas da igreja, que são de várias áreas da igreja, elas pensaram nesses nomes, elas discutiram o assunto e chegaram então a um consenso. Do contrário, meus irmãos, nós teremos dificuldade na vida da igreja porque escolheu mal os seus futuros diáconos. Bom, meus irmãos, falamos aqui das bases para a seleção, falamos aqui dos métodos da seleção, mas agora é importante falar sobre os candidatos, né? O que se espera dos candidatos, uma vez que eles foram apresentados à vida da igreja, vão passar agora por um período de avaliação. O que se espera é uma entrega pessoal para o ministério diaconal. Quando falamos aqui da indicação e eleição ao diaconato, é importante que se saiba que esse é apenas o início de uma vida de prestação de serviços com uma liderança de acordo com o Novo Testamento. Ou seja, meus irmãos, o diaconato não pode ser visto como um prêmio, o auge da minha história como cristão. Eu conquistei o diaconato, eu agora sou diácono, eu vou carregar uma estrela no peito. Não, meus irmãos. Agora você foi investido de uma autoridade, a igreja o investiu de uma autoridade,
Então você tem que dar uma entrega. Não é achar que ali é o auge, é o início. Tá? De forma que você possa ser avaliado pela igreja e realmente confirmado no exercício da função como diácono da igreja local. O diaconato não deve ser nunca encarado como um posto de comando. O diaconato deve ser encarado como um posto de serviço. O mesmo dizemos a respeito de pastores. Pastor não é posto de comando, pastor é posto de serviço. E igreja também é um lugar de serviço. Somos servos dos servos, tanto pastores como diáconos. E aí, uma vez que isso for averiguado pela igreja, a igreja pôde então provar e ver que aqueles candidatos que foram indicados, que passaram por um processo de seleção, onde se viu neles o perfil bíblico para o exercício do diaconato, essas pessoas, esses homens e essas mulheres, então serão ordenados ao ministério diaconal. Eles serão eleitos, eles voltam para a igreja, são eleitos pela igreja, e então agora serão ordenados. O que isso significa, meus irmãos? Eles estarão aptos para cumprir uma ordem. Eu gosto da palavra ordenação ao invés de consagração, porque eles estão aptos para cumprir uma ordem enquanto estiverem qualificados para isso. Não trata-se de um cargo vitalício. Julgo da mesma forma o pastor. Você é pastor enquanto bem servir, enquanto carregar consigo as qualificações bíblicas para o exercício da função. O mesmo se pede do diácono. Enquanto você for visto pela igreja como diácono, carregando as qualificações bíblicas de diácono, entregando à igreja o que ela espera de um diácono, você é diácono desta igreja. Você passa por uma ordenação e você cumpre a sua missão até o dia da sua aposentadoria na função do diácono. É o dia em que você é jubilado, mas isso não significa que você que você se aposenta como crente. Você se aposenta como diácono, porque não está podendo mais entregar aquilo que a igreja espera, mas não se aposenta como crente. Você agora vai exercer o ministério de consultoria do diácono. Você vai ser aquela pessoa de experiência a quem diáconos e pastores sempre estão prontos a ouvir, porque ali há muita voz de sabedoria pela experiência da vida. A ordenação, meus irmãos, ela deve acontecer num ambiente de culto. Ela deve acontecer com imposição de mãos. Ela deve acontecer num ambiente de celebração, de testemunho público. Assim como o que vem antes, a eleição, ela deve acontecer com o maior número de pessoas presentes. Eu até entendo que uma assembleia ordinária, ela não é o suficiente para a eleição de um diácono. Deveria se pedir uma assembleia extraordinária com um quórum adequado, assim como se pede para a eleição de um pastor, porque estamos tratando de lideranças da igreja, lideranças que são fundamentadas no Novo Testamento. Hoje criou-se várias outras lideranças na igreja, mas fundamentado no Novo Testamento, que tem ali um rigor, um perfil, pastores e diáconos. Bom, meus irmãos, chegamos ao final de nossa aula de hoje, onde nós aqui respondemos a pergunta: como um membro da igreja se torna um diácono? Nós vimos que desde a indicação, a avaliação até a ordenação,
se espera que esse diácono seja alguém que atenda às qualificações bíblicas, as qualificações que nós aprendemos em Atos 6 e 1 Timóteo 3, e que tenha tempo para uma entrega, tudo aconteça dentro de um contexto de clareza nas expectativas que a igreja tem, e o diácono, então, ele siga por esse caminho, estando ao lado dos pastores, numa luta que é focada em servir, e servir com excelência a igreja do Senhor Jesus Cristo, de modo que ele possa cuidar da parte que é a parte material, é a parte do que é visto, e tal modo que o pastor possa seguir pelo caminho da oração e da palavra. Esses dois ministros, diácono e pastor, trabalhando como parceiros, esses dois ministérios trabalhando em harmonia, não há dúvida que a igreja vai ser abençoada, que a igreja vai crescer. Vai crescer não apenas na sua fé, mas vai crescer também em número. Cedo ou tarde, essa igreja vai alcançar um nível de crescimento numérico, por conta de ter mais pessoas participando da sua liderança. E é o que nós desejamos para as nossas igrejas, mais participação. E tudo acontecendo de acordo com o que prescreve a Bíblia Sagrada. É assim que nós saborearemos o melhor desta terra. Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima semana.